nós estamos no ar com Primavera Saúde, hoje para falar de um assunto que normalmente a gente fala durante o verão, mas para reforçar que todo momento é tempo para falar, é muito importante, né, a gente tratar sobre esse assunto. O tema hoje é câncer de pele. Eu recebo aqui no estúdio a dermatologista a doutora Ângela Lápoli, seja bem-vinda. Obrigada, Débora, eu estou muito contente de participar do programa. Realmente, né, verão é um tempo que a gente sempre fala de câncer de pele, sol, tudo isso, mas as queixas acontecem, a situação, a doença acaba vindo todos os meses do ano, né, doutora? O câncer de pele é a neoplasia mais frequente, né? Ela corresponde a quase 70% dos tumores malignos. Então, a gente costuma realmente falar mais nas épocas mais quentes do ano, mas a radiação ultravioleta, ela é constante ao longo do ano, principalmente a radiação ultravioleta A. Então, ela não muda de acordo com o clima, ela não muda de acordo com o horário do dia. E nós sabemos que a causa principal da maioria dos cânceres de pele, o fator etiológico principal, é a exposição crônica ao sol. Então, é aquele efeito cumulativo do sol que vai lesionar e vai gerar uma desordem ali das células, né, um crescimento desordenado das células, ocasionando o câncer de pele. Claro que é repetitivo, a gente sempre bate nessa tecla, né, do uso do protetor solar, desse cuidado com a exposição ao sol, mas uma forma importante, dos principais, das principais formas de se prevenir realmente? Então, o câncer de pele, na realidade, é onde as medidas de prevenção são as mais facilmente aplicáveis, que é basicamente o que tu falou, né? É a gente ter uma conscientização dessa exposição ao sol. Então, evitar aqueles horários no verão, que são os mais prejudiciais, depois das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Se é uma pessoa que se expõe muito ao sol, então utilizar o filtro solar, ou aquelas medidas de proteção, como as roupas, chapéus. Então, as medidas são muito fáceis, né? É só a gente se conscientizar e ter um cuidado maior nessa exposição constante ao sol. As medidas são fáceis, mas a gente se cuida como deveria? Acho que nem todos, né? Não, existe um estudo, inclusive, que constatou que quase 60% da população se expõe de forma errada ou passa o filtro solar de forma insuficiente. Então, apesar de toda a divulgação, né, na época do verão a gente sempre faz aquelas campanhas de conscientização do câncer de pele, que a Sociedade de Dermatologia promove, apesar de toda a informação, as pessoas continuam se expondo de forma errada, infelizmente. Bom, e o uso do protetor solar no verão tranquilo, né? Todo mundo usa, tá na praia, já é uma situação diferente. Mas deveríamos usar o protetor solar todos os dias, em todas as épocas do ano? Qual é a frequência que eu devo usar o protetor? Sim, justamente por aquilo que eu falei da radiação ultravioleta A, ela está constante ao longo do ano. No verão é a ultravioleta B, que é mais intensa e ela é responsável pela queimadura solar. Então a gente fica mais atenta realmente quando a gente se expõe na praia ou na piscina. Agora, durante o ano é importante a gente utilizar, mas não da forma que a gente utiliza no verão. Então, por exemplo, agora no inverno, né, que a gente tem dias nublados, dias chuvosos, eu não preciso usar naquela frequência que a gente utiliza num dia de praia, que é de 2 em 2 horas, ou saiu da piscina, saiu do mar, a gente tem que reaplicar. Então, por exemplo, tu acorda, tu vai fazer toda a tua higiene ali, né, o cuidado com a pele, passa o filtro solar. E depois do almoço, então 2 vezes ao dia, essa frequência já é suficiente para te estar protegida da radiação ultravioleta A. Todos os dias? Todos os dias, mesmo nos dias nublados, dias chuvosos. E lembrar também que nós temos, além da radiação ultravioleta, a luz visível e o infravermelho. O infravermelho seria o calor e a luz visível seria a claridade do dia. Então, e as lâmpadas, né? A lâmpada aqui do estúdio, as lâmpadas de casa. E o ideal para esse tipo de proteção seria sempre a cor. Então, nós que somos mulheres, nós temos a vantagem de poder utilizar um filtro com cor ou uma base. Então, essa base, ela fica opaca, ou o filtro com cor, ela acaba protegendo desse tipo de radiação, que é a luz visível, e o infravermelho a gente não tem como nos proteger, que é o calor do dia, né? Mas isso acontece mais nos períodos de verão mesmo.
Mas então, mesmo se eu não estiver na rua, onde, né, claro, tem o sol, por mais que esteja nublado, o sol tá ali, né? Essa radiação tá ali, mas nos locais fechados também. Então. Daí é outro tipo de radiação, não é a radiação ultravioleta, é a luz visível que nós chamamos, né? E ali o principal é o bloqueio mecânico, é o bloqueio físico, que seria a base. Né? Os homens, infelizmente, não tem como, né? Daí seria realmente um filtro solar mais opaco para proteger. E isso também, esse tipo de radiação, se soma à radiação ultravioleta para aumentar o risco do câncer, do envelhecimento, de manchas também, né? As mulheres costumam ter melasma, ter aquelas manchinhas, então esse tipo de radiação se soma a radiação ultravioleta e aumenta a chance do desenvolvimento dessas lesões. Agora você falou da maquiagem, né? As bases, ou enfim, algumas maquiagens que já têm o filtro solar, têm né, essa proteção, são suficientes ou ainda é preciso passar um protetor antes? Isso depende. Se realmente tu estás num ambiente fechado, muitas vezes é suficiente. Porque, como eu falei, só esse bloqueio mecânico já é capaz de diminuir esse efeito. Agora, se você está muito exposta na rua e num dia de verão, só a maquiagem não é suficiente, porque geralmente ela contempla o FPS, que é o fator de proteção solar, que me diz o quê? A proteção à radiação ultravioleta B. Muitas vezes não tem a proteção à ultravioleta A. Né? Então a gente tem que ficar um pouquinho atenta a isso. Então, se é mais um ambiente fechado, um escritório, às vezes aquela base já é suficiente para te proteger. Quando você está muito exposta na rua, tem um emprego que realmente faz muita coisa ao ar livre, a gente tem que utilizar um filtro solar por baixo, né? Um filtro mais seguro, que tenha proteção amplo espectro, proteção ultravioleta B e A, e depois sim a tua base de preferência. A gente começa a despertar como a gente se cuida mal também, né? Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo tá, poxa, não uso o filtro solar todos os dias. É verdade, mas eu costumo falar assim, é uma questão de hábito, né? Quando nós éramos pequenos, a nossa mãe sempre insistia, vamos escovar os dentes. Aquilo era difícil, né? E depois, quando cria o hábito, hoje é praticamente impossível. Então, eu tenho muitas pacientes que falam, nossa, já virou rotina lavar o rosto e tá ali o filtro solar, a base, o cremezinho básico. Então, é só uma questão realmente de rotina. Assim como muitas mulheres se maquiam todos os dias, mas não usam, é só adicionar um item a mais, né? Um item a mais ou um filtro com cor, né? É uma questão de adaptação mesmo. Então, se você gosta do teu filtro que tem a cor, é fácil entrar nessa rotina. Agora, a importância de se usar o filtro solar todos os dias, né? Vale reforçar, que você comentou também no começo, que o sol ele é cumulativo, né? Um mau cuidado hoje pode me dar um câncer de pele daqui a uns anos? Então, realmente, o efeito é cumulativo. A incidência do câncer de pele, geralmente, após os 40 anos de idade. O que a gente verifica hoje em dia? Que essa faixa de idade está diminuindo, então, pacientes mais jovens, né? Porque pela exposição exagerada, nós tivemos aí no passado também o hábito daquelas câmaras de bronzeamento, que é uma energia, uma radiação muito concentrada em pouco tempo. Então, por exemplo, tu ficava 1 horinha ali, tu já ficava bronzeada. Então, quanto de radiação, né? Quanta lesão ali no DNA, nas células. Então, esses pacientes que fizeram muito bronzeamento artificial no passado, eles também devem se cuidar mais hoje em dia, né? Procurar o dermatologista com mais frequência, ou se conhecer os sinais, alguma lesão nova, procurar realmente o atendimento, né? E pessoas realmente que faziam esse tipo de bronzeamento eram justamente as pessoas que não podiam fazer, que eram aquelas pessoas de fototipo muito claro. Então, geralmente, aquela pessoa que não bronzeava, que ela vai para a praia, né, ou para a piscina e sempre se queima. Então, era justamente esse tipo de pessoa que fazia muito bronzeamento artificial. E mais prejudicial ainda. Porque era uma concentração ali da radiação em pouco tempo, né? Então, 1 horinha equivalia, assim, a 4 dias de praia, né? 1 semana se expondo. Então, era uma agressão muito, muito importante
e que ao longo do tempo, né, a gente vai desenvolver alguma lesão suspeita ou até mesmo um câncer de pele. Mesmo tendo feito, por exemplo, um bronzeamento como esse há anos atrás, ele pode aparecer como uma situação, um câncer, enfim, hoje? Sim, porque o efeito é cumulativo, é ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, hoje eu atendo as pacientes com manchas, né? Vamos supor. Doutora, eu não pego sol há 5 anos, como que as manchas ainda estão surgindo? Mas foi lá no passado, né? Que houve aquela alteração e pode surgir tempos, anos depois. Bom, e o câncer de pele, ele se manifesta como, né? Aqui sinais, aqui sintomas eu devo estar atenta, ele realmente aparece como sinais, manchas na pele? Então, nós costumamos assim dividir em 2 grandes grupos, o câncer de pele não melanoma e o melanoma. O câncer de pele não melanoma, geralmente ele aparece depois dos 40 anos, principalmente em áreas expostas ao sol, né? Então, rosto, antebraços, dorso de mão, área calva nos homens, né? E ele geralmente é uma lesão que pode ser uma ferida que não cicatriza, uma espinha que nunca melhora, né? Então, que não é uma espinha. Podem também aparecer lesões vermelhas que escamam, que são indícios de que pode aí estar desenvolvendo um câncer de pele, que são as lesões pré-cancerosas, né? Então, geralmente, ele se manifesta dessa forma. Já o melanoma, que é um tumor mais agressivo, que ele tem alta mortalidade, e aí o diagnóstico precoce é muito importante, ele é uma pinta, né? Que pode ser uma pinta nova, ou uma pinta que você já tinha, mas que está mudando, né? Que ela está crescendo muito rápido, que está sangrando, e geralmente tem uma regrinha que a gente fala, a regra do ABCDE para o melanoma. O que é essa regra? O A seria uma assimetria da pinta. Então, se tu traçar uma linha no meio dessa lesão e obtiver metades iguais, é uma lesão simétrica. Então, ela é mais, assim, característica de benigna. Se ela tiver as 2 metades muito diferentes, é uma pinta que a gente fica mais de olho. O B seria as bordas, então bordas irregulares. O C seria a cor, então, por exemplo, uma pinta de várias cores, ela é suspeita. O D é o diâmetro, então pintas maiores de 6 milímetros. E o E seria a evolução, então uma pinta que está mudando é uma pinta que realmente você precisa ter uma análise mais criteriosa com o seu dermatologista. Nesse caso, ela pode surgir como uma pinta normal, sem nada dessas anormalidades, desse ABCDE, né? E ela mudar ao longo do tempo, isso pode acontecer? Pode, então o melanoma pode surgir de uma lesão nova ou de uma pinta pré-existente que tem esse potencial de malignizar. Bom, doutora, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando mais de câncer de pele. Estamos de volta falando hoje sobre câncer de pele, lembrando que a gente começou já falando no início do programa que não é só no verão que a gente cuida da nossa pele, né? Bom, a gente estava antes do intervalo falando dessas pintas, né, que a gente deve estar atento. Quais os primeiros sinais que eu devo observar, né? Eu devo sempre, na realidade, estar observando o meu corpo se noto algo de diferente, né, doutora? O importante, eu acho, que é a pessoa se conhecer. É claro que pacientes que tenham múltiplos sinais, fica mais difícil identificar qualquer anormalidade ou qualquer mudança. Mas nesses casos, por exemplo, um paciente que tenha mais de 25, 30 sinais, os dermatologistas indicam um mapeamento corporal, que através de um exame mais acurado, se obtém, através da dermatoscopia digital, fotos de todos esses sinais, e aí, frente a qualquer mudança, se opta pela biópsia ou pela retirada, né, pela retirada cirúrgica,
e aí a gente pode fazer um diagnóstico mais precoce, principalmente do melanoma. Então, pacientes que tenham múltiplos sinais, realmente a gente indica esse exame mais acurado. Mas, quando tem poucos sinais, até a própria pessoa, né, pode se autoexaminar, né, na frente do espelho, pedir para o cônjuge ou alguém da família examinar o dorso, porque às vezes fica mais difícil de visualizar, e frente a alguma lesão nova ou que tenha alguma dúvida, procurar o seu dermatologista. Principalmente no caso de quem tem muitas pintas, né? Tem que ir em uma frequência maior no dermatologista, até porque às vezes fica difícil de saber se tem uma pinta nova, se mudou algo. Nós falamos sempre assim em grupos de risco. Então, quem são as pessoas que são mais susceptíveis ao desenvolvimento de câncer de pele? São aquelas de fototipo muito claro. Então, cabelo claro, olhos claros, os pacientes que tenham múltiplas sardas, pacientes que já tiveram queimadura solar na infância e também pacientes que têm um parente de primeiro grau com o diagnóstico de melanoma ou uma história pessoal realmente que já tenha tido um câncer de pele. Então, esses pacientes devem realmente fazer uma consulta, no mínimo anual, com seu dermatologista, ou em cada caso ele vai avaliar, a cada 6 meses, né, ou a cada 4 meses. No caso de surgir uma suspeita, né? Eu vou até o dermatologista, essas pintas, esses sinais que já apresentam essa anormalidade, no próprio consultório mesmo, um dermatologista já consegue perceber isso? Como é que funciona esse encaminhamento? O diagnóstico realmente do câncer de pele é clínico e dermatoscópio. Então, através do dermatoscópio que a gente consegue analisar melhor aquelas estruturas e frente à suspeita, o que é realizado? Ou uma biópsia de parte dessa lesão, ou muitas vezes uma biópsia excisional. A gente tira toda aquela lesão e encaminha para o patologista. E aí, frente ao diagnóstico, nós vamos fazer o estadiamento de acordo com o tipo de câncer de pele, né? Então, se é aqueles tipos de não melanoma, geralmente só a biópsia excisional já é o tratamento, né? A gente, claro, vai avaliar as margens, se as margens estão livres. Muitas vezes com melanoma, dependendo da profundidade, a gente vai fazer o estadiamento, muitas vezes com em conjunto ali com o oncologista também, com alguma análise laboratorial, também com alguns exames de imagem, e a gente vai fazer o estadiamento do tumor. Mas o tratamento realmente é a excisão cirúrgica, o tratamento primário da maioria dos cânceres de pele. Por que o melanoma ele é mais agressivo? Qual é a diferença? Então, porque ele é um tumor que apresenta uma alta mortalidade. Por quê? Porque ele é o mais comum de originar metástase. Ou seja, ele pode se disseminar através da corrente sanguínea para outros órgãos. Isso vai depender muito da profundidade, de quando a gente faz o diagnóstico do melanoma. Então, ele é fundamental realmente a gente pegar no estágio inicial, quando ele está realmente confinado na pele, né? Então, quando ele já ultrapassou ali a derme, ou já atingiu linfonodos ou vaso linfático, então a mortalidade é muito alta. Então, a importância maior do diagnóstico precoce é do melanoma. E o melanoma, os sintomas, os sinais são os mesmos? Manchas na pele? De uma maneira básica, é aquela regra do ABCD, né, para o público leigo. Então, realmente, aquela pinta com múltiplas cores, uma pinta que está aumentando de tamanho, bordas irregulares. Mas hoje em dia a gente já pega melanomas muito finos, então bem no comecinho mesmo. Então, isso vai realmente impactar na sobrevida do paciente. Então, o diagnóstico precoce é fundamental no caso do melanoma. Já nos outros tipos de cânceres não melanoma, eles crescem lentamente, né? Então, o melanoma já é muito mais rápido. Já é muito mais rápido. Então, os outros, né? O carcinoma basocelular, o espinocelular, o diagnóstico precoce é importante? Mas ele não vai, é muito mais raro ele se disseminar para outros órgãos. Eles vão crescer no local. Então, eles vão atingir estruturas na proximidade, né? Então, a cartilagem, o osso. Por isso que o diagnóstico também precoce é importante para a gente não tirar uma lesão muito grande,
principalmente quando a gente fala em rosto, né? Que pode atingir globo ocular, cartilagem do nariz, são as áreas de maior risco para esse tipo de câncer de pele. Então, a menor mudança que eu perceber, realmente, o quanto antes eu procurar esse auxílio médico, melhor. O diagnóstico precoce sempre é o mais importante. Então, uma lesão nova ou uma lesão antiga que está mudando, né? Procura sanar essa dúvida com o seu dermatologista o quanto antes. Homens ou mulheres têm mais câncer de pele, doutora? Então, geralmente homens, né? Principalmente o melanoma. E o melanoma ele pode surgir em qualquer área, tanto a área descoberta, né? Não tão exposta ao sol, como as áreas expostas, inclusive em mucosas, né? Lábios, no globo ocular, porque é um tumor que se origina das células que dão a cor à pele, ele se origina dos melanócitos. Já o câncer de pele não melanoma, ele geralmente aparece em áreas expostas, né? Então, aquelas áreas cronicamente agredidas pelo sol ao longo da vida. Às vezes a gente tem manchinhas, né? Às vezes quem está assistindo pode estar nessa situação. Tem essas manchinhas e tem medo de procurar um médico e ser algo. E nisso fica protelando essa situação, né? Então, para a gente reforçar isso, né? O quanto antes ir manchinhas nas mãos, o quanto antes procurar esse auxílio, pode não ser nada, ser só uma manchinha realmente, né? Mas pode ser algo tratável. A gente escuta muito os pacientes falarem, eu não vou procurar porque quem procura acha, Exatamente. Né? Mas é uma visão um pouco errada, porque a gente tem que procurar diagnosticar cedo, Sim. Né? E muitas vezes, como tu falou, muitas vezes são manchas de sol, porque o sol também ele não leva só ao câncer de pele, mas ao envelhecimento, a manchas solares, que são aquelas comumente encontradas em dorso das mãos, que muitas vezes não querem um tratamento tão agressivo, né? Uma eczeria cirúrgica, mas só um tratamento dermatológico para recuperar um pouquinho aí a qualidade da pele. Então, muitas vezes são lesões benignas. A gente falou aí ao longo da entrevista que, por ser cumulativo, principalmente depois dos 40, né? Mas crianças e adolescentes podem ter câncer de pele ou é muito raro? Podem, principalmente o melanoma, porque aí não é só o fator do sol, né? O fator causal não é só a exposição solar, o efeito cumulativo do sol. Aí tem também um fator genético, né? Então o melanoma, além da exposição solar, tem no seu fator causal uma tendência genética, então pode sim acontecer em crianças. A questão genética só no melanoma? Só no melanoma. O outro caso, os não melanomas, é mais pela exposição realmente? Isso, exposição crônica, né? Não é só realmente aquela exposição aguda, não. É uma exposição crônica que vai realmente tendo alterações aí celulares no DNA que podem aí levar a uma divisão desordenada e originar o câncer de pele. Para quem toma um susto desse, né, de repente encontra algum sinal diferente, passa por um tratamento, de repente retirada de um sinal, acaba mudando também o seu hábito em relação ao cuidado, né, com a exposição. Você sente isso dos pacientes? Sim, eu acho que eles ficam mais cuidadosos, né, tanto nessa exposição intencional, como nos cuidados com o dermatologista, né? Então eu vejo assim, eles ficam um pouquinho mais inseguros no começo, né? Então querem já que a gente examine, faça aquele screening total do corpo, mas depois eles vêm com mais frequência realmente, né? Então antes não apareciam, né? Vêm a cada 2, 3 anos, então já começam a vir consultar a cada 6 meses ou todo ano, então eles têm um cuidado realmente maior. Doutora, já se encaminhando para o fim da entrevista, se você puder dar algumas dicas, né, para quem está em casa de como se cuidar ou a quais sinais estar atento, só para a gente reforçar isso, então. Então, é basicamente uma ferida que não cicatriza, né? Ou realmente uma pinta que está mudando, ou ela tem aquelas características, bordas irregulares, múltiplas cores. E o fundamental realmente é a gente evitar a exposição intencional e crônica ao sol, né? Uma exposição ocasional não tem problema, mas evitar aqueles horários de pico da radiação ultravioleta que são mais fortes, que é após as 10 da manhã e antes das 4 horas da tarde, e nesses casos sempre se proteger, seja com filtro solar ou seja com as barreiras mecânicas, né? Chapéu, roupas, hoje em dia a gente tem muita opção aí até no mercado para a gente curtir um dia na praia,
curtir uma piscina. Então, não tem desculpa mais. A informação está aí e qualquer dúvida, procurar o seu dermatologista. Óculos de sol realmente protege? Protege principalmente a córnea, né? Então a gente tem que usar, mas com uma lente que tenha proteção contra a radiação ultravioleta também. A gente não pode comprar aquele que não tem, porque daí só dilata a pupila e aí... Não adianta nada. Não adianta nada. Doutora, obrigada pela sua presença aqui. Espero que a gente tenha despertado muitas pessoas em casa para se cuidar um pouquinho mais, né? Eu que agradeço, adorei a conversa. Obrigada. Bom, a gente vai encerrando o Primavera Saúde, deixando esse lembrete, né? Não espere algo acontecer para se cuidar um pouco mais. Procure ajuda, se cuide, use filtro solar todos os dias. Eu também vou procurar mudar um pouquinho meus hábitos, né? Porque eu tenho certeza que muita gente ganhou puxão de orelha. Bom, a gente vai encerrando o Primavera Saúde, a gente volta na semana que vem falando mais de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera. Até lá!